Olá a todos da nossa comunidade aqui do Instituto Federal, Campus Cuiabá, Coronel Octaíde Jorge da Silva. Eu sou Júlio, falo em nome da diretoria de ensino, falo aqui com estudantes, com os educadores e os familiares e os responsáveis também. O objetivo aqui é trazer a importância das regras, da boa convivência que existe dentro do Instituto Federal. Uma instituição de ensino como a nossa, ela existe para fazer os estudantes voarem alto, para que eles realizem sonhos, para que eles saiam dessa instituição transformados, façam parte de projetos de pesquisa, para que eles tenham experiências práticas, frequentem nossos laboratórios e, portanto, para que essa experiência aqui dentro do Instituto Federal faça uma transformação na vida dos estudantes. Contudo, para isso é muito importante que a gente tenha regras aqui para que haja uma boa convivência e para que a gente cuide ao máximo uns dos outros e do nosso campus. Então eu divido esse vídeo em dois momentos. O primeiro momento um pouquinho sobre a importância dessas regras coletivas e um segundo momento sobre especificamente o nosso regimento disciplinar que nós temos aqui no Instituto Federal. Pois bem, um dos nossos objetivos é formar cidadãos que tenham autonomia, que sejam capazes de tomar decisão na vida, de conduzir a própria vida, seja no aspecto profissional, pessoal, na maneira de lidar com as emoções. Agora, Paulo Freire nos ensina que a autonomia ela advém do equilíbrio entre o indivíduo e o coletivo, ou seja, a liberdade do indivíduo e a autoridade do coletivo. A liberdade do indivíduo é muito importante porque cada ser é único, cada ser tem uma forma de se manifestar no mundo, cada pessoa precisa encontrar o seu caminho no mundo, uma forma de existir, de se expressar, de trabalhar, e, portanto, a liberdade é muito importante. Agora, a autoridade, no caso dos coletivos, também é muito importante, eu falo sobre as regras, porque senão os coletivos não funcionariam. Então, dentro de uma instituição de ensino, as regras existem para que a gente cumpra o nosso objetivo, que é sair dali melhor do que a gente chegou. Todos que estão ali dentro, educadores, estudantes, ou seja, o objetivo ali é que os estudantes se tornem profissionais, cidadãos e que aquela experiência transforme a vida deles. E se a gente tiver um excesso de liberdade, Paulo Freire chamou de licenciosidade, isso significa que cada um faz o que quer, a gente não consegue cumprir bem os objetivos de uma instituição de ensino, porque cada um faz o que quer e a gente não caminha numa mesma direção, a um conjunto de aprendizados, seja eles profissionais, éticos, etc. Se a gente tem um excesso de autoridade, quer dizer que os indivíduos ali dentro vão sendo arrastados por esse autoritarismo e às vezes desmotivados, porque o excesso de regras ou o excesso de ordens faz com que os indivíduos eles percam a motivação de fazer parte daquele coletivo. Então a gente tem que buscar não a licenciosidade, não o autoritarismo, mas esse equilíbrio entre a liberdade do indivíduo, de um estudante, e a autoridade do coletivo, para que aquele coletivo cumpra um conjunto de objetivos, né? Se a gente perceber assim, o trânsito brasileiro, a gente vê que existem regras no trânsito, elas são parcialmente acatadas, mas muitas delas não. Então você vê moto na contramão, ônibus fechando o carro, pessoas atravessando a rua em qualquer lugar que não seja a faixa, gente subindo em cima do passeio de carro e etc. Limites de velocidades que não são respeitados, placas de pare que não são respeitados. E o que acontece? Por não cumprirmos a regra, fica muito mais tumultuado, muito mais violento para todos, não é? Quando a gente se compromete com um conjunto de regras, aquele coletivo ali funciona muito melhor, como seria o caso do trânsito. E aqui no Instituto Federal, nós temos esse objetivo de formar pessoas para o mundo do trabalho e para a cidadania, e é muito importante que a gente tenha essa boa convivência. O Instituto Federal, portanto, nós temos aqui o nosso regimento disciplinar discente, que são as regras que valem para todos os estudantes. Esse regimento disciplinar ele foi feito no âmbito da reitoria, ele vale para os 19 campi do Estado
inclusive para os nossos estudantes. Vocês conseguem todos encontrar esse regimento no nosso site, que é o ensino.cbaifmt.edu.br. Nesse endereço que está aqui embaixo, vocês podem ir nessa página, legislações, e vão encontrar o regimento disciplinar, muito importante que todo mundo conheça. Mas, basicamente, a gente tem alguns tipos de faltas disciplinares diferentes. A gente tem faltas leves, que são passíveis de uma advertência verbal apenas, que pode ser dada por qualquer um dentro da instituição, pelo coordenador. Você tem faltas médias, que aí já vai uma advertência escrita, lembrando que todas elas vão para a ficha acadêmica do estudante, e isso pode, inclusive, atrapalhar no caso de bolsas, de projetos, de intercâmbios, de participação em monitorias e muitas outras possibilidades que existem aqui dentro do campus. E aí a gente chega nas graves e nas gravíssimas. As graves, o estudante já pode ser envolvido em desenvolvimento de atividades pedagógicas, em suspensão e outras coisas. E as gravíssimas é passível até de não renovação da matrícula, ou uma matrícula condicional, que significa que qualquer deslize depois do estudante pode ser desligado da instituição, ou mesmo uma transferência compulsória. E aí essas faltas disciplinares, elas cada uma delas é lidada por uma instância diferente. Então, de novo, a leve e a média pode ser na coordenação de curso, pode ser no próprio departamento, e quando é grave e gravíssima, já vai para a direção de ensino lidar e para a comissão disciplinar que eu falo logo mais adiante. Só para trazer um exemplo aqui de faltas disciplinares discentes gravíssimas, eu trouxe algumas delas que estão lá no regimento disciplinar. A número 1, expor a perigo a vida ou a saúde de outrem. 2, portar qualquer espécie de arma. 3, furtar. E aqui, por exemplo, a 7ª, depredar o patrimônio público. Ou seja, algumas infrações gravíssimas e que são passíveis, né, daquela matrícula condicional ou até de expulsão. O objetivo aqui não é exatamente reprimir, claro que não. Nossa escola existe para fazer com que os estudantes voem alto, para que eles transformem a vida deles, para que eles consigam visualizar o futuro que eles sonham dentro da profissão, dentro da vida deles, né? No entanto, esse conjunto de regras existe exatamente para a gente conseguir fazer cumprir esse objetivo. E aí nós temos a comissão disciplinar, formada por educadores de diferentes áreas aqui no campus, e quando é grave, gravíssima, a infração precisa ir para essa comissão disciplinar, que vai fazer a escuta dos envolvidos e dos seus responsáveis, se for o caso, e entender o que aconteceu, ver se há provas, não há provas, ver se há testemunho. É claro que fica resguardado sempre o direito à defesa aos estudantes, e essa comissão indica diferentes tipos de medidas disciplinares para que a gente, enfim, tenha essa boa convivência aqui dentro do campus. Então, eu trago aqui um breve texto do grande educador Rubem Alves, que diz que, na visão dele, escolas não são gaiolas, existem para gerar asas, para fazer os alunos voarem alto. E ele diz: escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar, ensinar o voo. Isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. O nosso Instituto Federal, com certeza, é um lugar de estimular o voo alto dos nossos estudantes. Nós temos entre os nossos egressos, os que aqui formaram, pessoas que são muito importantes na nossa sociedade, porque, eventualmente, alguns deles se tornaram políticos, outros empresários, outros abriram a própria empresa, outros se tornaram cientistas, outros são cozinheiros ou têm uma empresa de jardinagem. Ou seja, nós temos uma instituição em que os estudantes eles aprendem muito, têm a chance de ir para a universidade, fazer mestrado, doutorado, empreender na vida, conquistar
sonhos, e a gente consegue entregar isso dentro da instituição. E é exatamente por isso que a gente tem tranquilidade para cobrar o cumprimento das regras e da boa convivência. Então, esse vídeo é para sensibilizar todos os estudantes, familiares e educadores para que a gente consiga cumprir essas regras. A gente teve um conjunto de infrações ultimamente que nos chamou a atenção e que a gente está sendo bastante rigorosos. Só nos últimos semanas a gente mandou 2 processos para a comissão disciplinar, 2 processos inclusive de pedido de desligamento da instituição, dada a gravidade. Então a gente está sendo bastante rigoroso, dentro, é claro, do regulamento, dando a possibilidade de ampla defesa para os estudantes, mas a gente precisa fazer cumprir essas regras para que a gente consiga chegar nos objetivos de uma instituição de ensino como a nossa, de alta qualidade, que é estimular as asas, o voo alto, estimular saltos profissionais e que os estudantes realizem sonho. E para finalizar, tem uma questão que é muito importante dentro de uma instituição como a nossa, que é a autoridade do coletivo, das regras, não precisa necessariamente estar em uma pessoa, na figura do diretor ou na figura do coordenador de curso. Ela deve estar em todo mundo que trabalha ali dentro. Dentro de uma instituição de ensino, todo mundo é educador. O professor, os técnicos administrativos, quem trabalha na segurança do campus, na limpeza. Então, todo mundo dentro de uma instituição de ensino como a nossa é autoridade e deve contribuir para que a gente consiga cumprir essas regras. E aí, aos estudantes mais especificamente agora, voem alto, utilizem o tempo aqui na nossa instituição para crescer, para fazer parte de projeto, para ganhar medalha em Olimpíadas, para fazer viagens técnicas, conhecer realidade de empresas, frequentar os nossos laboratórios. Nós temos mais de 100, portanto aproveitem para voar alto. Esse é um momento muito importante que vocês têm aqui, seja no ensino médio, no ensino subsequente, superior, ou até nos nossos mestrados. Aproveitem e ajudem a gente, contribuam com o campus para manter a boa convivência, para que a gente possa cuidar um dos outros e cuidar do campus. Obrigado. E aqui no link abaixo vocês conseguem aqui na descrição acessar o nosso regimento disciplinar, muito importante conhecer e divulgar. Um abraço a todos.